Amém? Tá dando para escutar bem? Ah, agora tá. Agora tem eu, né? Quando eu subo aqui em cima, meu coração não bate, né? Ele capota. Uma responsabilidade, né? De subir aqui em cima. Amém? Curva suas cabeças, vamos orar, amor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em primeiro lugar, Senhor Deus, sou grato a Ti, Senhor Deus, por estarmos aqui nesta noite, meu Pai, reunidos na Tua presença, Papai, para falar da Tua palavra e para que cada vida aqui possa escutar a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar saúde, por nos dar ânimo, por nos dar liberdade, por nos dar mais um dia de fôlego de vida, Papai, para que nesta noite pudéssemos estar aqui na Tua presença, Papai. Somos gratos a Ti, Papai, por tudo que tem nos dado, que tem nos feito, Papai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Por isso somos gratos a Ti, Papai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço perdão, Papai, a Ti, Senhor Deus, se fiz algo de errado, se falei algo de errado. Eu te peço perdão a Ti. E peço a Ti que nos purifica, nos limpa, Senhor Deus, para que possa estar reto e limpo diante de Ti, diante dos Teus olhos, ó Deus, para que nesta noite, meu Pai, eu possa falar da Tua palavra e que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, meu Pai, falando com cada um aqui nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu consagro este momento a Ti, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém, Senhor Deus. Amém? O tema da palavra desta noite, quem quiser marcar aí: saindo da escravidão. Amém? Abra em João 8:34. Amém? Posso ler? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Agora pula para o Romanos. Obrigado. Romanos 6. Do 1 ao 23. Vou ler bastante agora, hein? Amém? Posso ler? Romanos 6, do 1 ao 23. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Está fazendo uma pergunta, né? Aí aqui fala: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Até aí. Amados, aqui fala, o tema dessa palavra é saindo da escravidão. E aqui fala, quando nós batizamos, servimos a Deus, nós deixamos o pecado e começamos a caminhar com Ele. Aqui fala do escravo, de escravo. Quando nós estávamos lá fora, a palavra de Deus fala que nós éramos escravos do pecado. Quando nós nos convertemos, começamos a buscar Deus, buscar a palavra de Deus, Ele nos tira do império das trevas e nós somos transportados pelo reino do Filho do seu amor. Quer dizer, nós saímos da escravidão, nós saímos das trevas, né? Saímos das trevas e fomos para o reino do Filho do seu amor. Se nós sairmos das trevas, da escravidão, nós somos livres, não somos? Nós somos livres e temos que caminhar com Cristo. Mas muitas das vezes, a gente se converte. Quando nós convertemos, trazemos uma bagagem conosco, né? Trazemos uma bagagem do pecado, de vícios, de pecado, de mentiras, de um punhado de coisas. Então, quando nós nos convertemos, nós temos que renunciar a tudo isso. Temos que renunciar a tudo isso. Mas muitas das vezes nós nos convertemos e ainda carregamos essas bagagens. Ainda continuamos escravos do pecado.
Nós estamos dentro da igreja, continuamos escravos do pecado. Porque muitas das vezes a pessoa mente. A pessoa continua no vício. Como que a pessoa está na presença de Deus, está buscando a Deus, foi tirada da escravidão e continua fazendo as mesmas coisas? Fazendo as mesmas coisas. E quando nós saímos do pecado, nós somos livres. Mas não para pecar, mas para fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e continuamos no pecado, com vícios, com mentiras. E tem vários tipos de coisas que escravizam a pessoa. A pessoa continua dentro da igreja, mas ela continua escravo. Teve uma experiência com Deus, mas continua escravo das coisas deste mundo. No 4 aqui eu falei assim, ó, será que nós temos vivido uma vida nova? Lá em 2 Coríntios fala, né? Abre em 2 Coríntios. O que fala aí? 2 Coríntios 5:7. 5:17. Segunda Coríntios 5:17. Posso ler? Fala assim, ó, e se é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui fala bem claro, né? Quando nós estamos em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, eis que fez novo tudo na nossa vida. Será que nós temos vivido esse novo da nossa vida? Ou ainda nós permanecemos na escravidão? Escravidão não é só vício, não. Mentira. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, ela fica escravo da avareza, que nem a Socorro falou. A pessoa está dentro da igreja, ela é escravo da avareza. Eu conheci uma pessoa, eu trabalhava com ela. Ela tinha vontade de tomar uma guaraná, mas ela não gastava guaraná de medo de ficar sem o dinheiro. E tem muitas vezes gente que é assim. Talvez a pessoa está dentro da igreja, ela é avarenta, ela está na escravidão da avareza. Ela não consegue ofertar, não consegue abençoar. A palavra fala, né? Quando tudo que nós plantamos, nós colhemos. A pessoa fica com medo. Aquele espírito de avareza.
Ela fica presa naquilo. Ela não consegue abençoar uma pessoa, não consegue abençoar a outra, não consegue dar o dízimo, não consegue dar a oferta. Por quê? Porque ela está presa ainda. Ela está escrava ainda da avareza. Tem pessoas que é escrava de enfermidade. Filho, quando aparece alguma coisa no meu corpo, eu começo a orar, repreender. Nós não podemos aceitar isso. Maior que está em nós é o que está no mundo, o que está no mundo. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e nós ficamos alimentando enfermidade. Nós temos autoridade. Se nós estamos em Cristo Jesus, né, nós temos autoridade para repreender todo tipo de enfermidade, todo tipo de doenças. Apareceu qualquer coisa no meu corpo, eu repreendo, eu oro, boto a mão na minha cabeça mesmo, e oro e repreendo. Nós temos autoridade para isso. E muitas das vezes nós estamos escravos de enfermidade, de doença, de depressão, de remédios. Eu conheço pessoas que têm uma farmácia assim na casa dela. Tem farmácia na casa dela. Não é gente de igreja, é gente de fora, de lá de fora. Por quê? É escravo do remédio, é escravo da enfermidade. Não consegue se livrar disso. Eu pus alguns aqui. Deixa eu ler aqui. Não podemos permitir que o pecado continue nos dominando. Somos dominados pela mentira, pela idolatria, pela avareza, pela bebida, pelo cigarro, pornografia, ira, por remédios e por coisas do passado. Nós estamos dentro da igreja e continuamos escravos dentro da igreja. Dentro da igreja. Um cigarrinho desse tamanho domina a pessoa. Um cigarrinho desse tamanho, ela domina a pessoa. Um copo de bebida, ela domina a pessoa. Ela não consegue se livrar disso. Eu conheci pessoas que muito tempo na igreja, dentro da igreja, bebia, não conseguia se livrar do cigarro. É escravo. A pessoa é escravo de tudo isso. Trabalho, serviço. Tem muitas pessoas que é escrava do serviço. Ela não consegue dominar. Não consegue dominar. Hoje eu fui arrumar um portão numa casa de uma pessoa que nós conhecemos, eu e minha esposa. E aí cheguei lá, comecei a mexer no portão, arrumar o portão dessa pessoa. Ela saiu lá fora, nós começamos a conversar. Ela pegou e falou assim: ó, parabéns, viu? Eu vi as fotos lá que vocês foram consagrados a pastor. Fiquei muito feliz, Deus abençoe vocês. Você, tua esposa. Eu não vi o vídeo, mas você manda pra mim no meu WhatsApp que eu quero ver, né?
E aí comecei a conversar com ela, contar testemunho para ela do que Deus tinha feito em nossas vidas. E eu falei de passear. Aí ela pegou e falou assim para mim, ó: a minha vida é só trabalhar. Eu chamo o meu esposo para passear, ele não vai. Eu chamo ele para comer uma pizza, ele não vai. Eu chamo ele para passear, para viajar, ele não vai. Só quer trabalhar. Escravo do trabalho, escravo do serviço. Aí comecei a conversar com ela. E eu peguei e falei para ela, não. Eu falei para ela, eu trabalho. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar e trabalho. Mas o dia que eu falo, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou viajar, eu pego minha esposa, meus filhos, nós vai. Muitas das vezes nós fizemos isso. Muitas das vezes nós fizemos isso. Aí eu falei para ela, não, vocês têm que passear, vocês têm que viajar. Só trabalhar, vocês morrem, o serviço fica tudo aí. E ela começou a chorar. Ela falou, é mesmo, você tem razão. Você tem razão, ela falou. E chorando. E eu falando de Deus para ela, falando tudo que Deus tinha feito nas nossas vidas, né? Então, tem pessoas dentro da igreja assim. Eu muitas das vezes eu fui escravo do serviço. A gente começa a trabalhar, não tem hora para almoçar. Eu era assim, não tinha hora para almoçar, não tinha hora para parar. O que é isso? Escravo do serviço, escravo do trabalho. Muitas das vezes nós trabalhamos e nem oramos. Muitas das vezes nós deixamos de ir na igreja, deixamos de buscar a presença de Deus, a palavra de Deus, para ficar trabalhando. Tem vezes que não tem jeito. Talvez você está viajando para fora, você tem que posar para fora, não tem como. Mas quando nós estamos em casa, no nosso trabalho ali, nós temos que buscar Deus. Muitas das vezes nós trocamos nosso trabalho, nosso serviço, trocamos pelo serviço, deixamos de buscar Deus, deixamos de buscar Deus. Nós temos que ser instrumento de Deus, instrumento na mão dele, para ser usado por ele. Muitas das vezes a gente não é usado por quê? Porque está escravo das coisas que nos edificam. Não podemos ser escravos de nada disso. Tem pessoas que é escravo de bebidas. Um dia o rapaz foi lá em casa, foi levar um gás lá. Aí eu estava conversando com ele, estava falando de vício de Coca-Cola. Tem pessoas que é viciado em Coca-Cola, é escravo da Coca-Cola. Aí eu falei para o rapaz assim, ó, eu falei assim, por que nós
vez de ser viciado na coca, por que nós não viciamos na palavra de Deus? Por que nós não viciamos em buscar a presença de Deus? A pessoa se torna escravo no refrigerante, não consegue ficar sem refrigerante. Não consegue ficar sem a carne. Tinha uma pessoa que eu conheci que não conseguia ficar sem carne. Falei, o homem é carnívoro, velho. Se não tivesse carne, ele não comia. Escravo da gula. Escrevi aqui no 13, aqui, ó. Amados, o desejo do coração de Deus é que sejamos instrumentos de justiça nas mãos dele. É que eu falei, nós temos que ser instrumentos de Deus nas mãos dele. Amém? Amados, essa palavra aqui eu deixei para ler esse versículo aqui no fim. Tem 3 versículos aqui, mas um deles aqui, Deus me acordou na madrugada, era 4h15, eu até marquei aqui, ó, 4h15 da manhã. Eu acordei com a minha boca falando: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu não parar de falar isso. Eu levantei no escuro correndo assim, fui lá, catei a Bíblia e fui vendo onde estava. Fui lá, cacei, comecei a ler. E aí comecei a montar essa palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem que é verdade? Quem que é verdade? Jesus. Quem que é a palavra? Jesus. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. Conhecereis a verdade vos libertará. Amado, está aqui, ó. Está aqui. Tudo que nós precisamos está aqui, ó. Está aqui. Muitas das vezes nós não somos libertos porque nós não buscamos, nós não lemos a palavra de Deus. Está tudo aqui, ó. Quer ser livre do pecado? Leia a Bíblia. Busca a presença de Deus. Quer ser livre da escravidão? Busca a presença de Deus. Leia a palavra. A palavra mesmo fala: conhecereis a verdade vos libertará. Tudo que nós buscamos na palavra de Deus, nós somos libertos. Nós somos libertos de enfermidade, nós somos libertos de vício, nós somos libertos de pecado, de mentira, de engano. Mas muitas das vezes nós colocamos a nossa Bíblia lá, deixamos ela lá e não lemos, não buscamos a presença de Deus, não oramos. Como que nós podemos ser libertos se nós não lemos a palavra de Deus? A palavra de Deus é a boca falando conosco. Lá em Gênesis fala, tudo foi criado por Ele, pela palavra. Haja luz.
pela palavra. Então, se nós queremos ser libertos, queremos ser livres dessa escravidão, nós temos que buscar a presença de Deus, tem que buscar a palavra. Aqui é o nosso manual, para que nós sejamos livres, sejamos libertos. Está aqui, ó. Muitas das vezes nós não lemos a Bíblia. Nós nos apegamos com o serviço, nós nos apegamos com outras coisas. Talvez nós deixamos de buscar Deus, de buscar a presença de Deus, a palavra de Deus, para outras coisas, para um churrasco. Você chama a pessoa para ir para o churrasco, ela vai correndo. Você chama a pessoa para ir para a igreja, não vai. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. As pessoas lá fora têm que conhecer a palavra de Deus. E nós temos que ter ousadia. Depois que a irmã Fabiana pregou aquele dia, né? Que nós temos que falar de Deus para as pessoas. Nós temos que ir falar, temos que ter ousadia. Depois daquele dia, parece que minha mente abriu mais ainda, assim, ó. E nós saímos daqui, já fui pregar para uma pessoa lá. Para uma pessoa lá, não vou citar o nome, né? Ela ficou interessada a saber. Esse Natal agora, a nossa família sempre gostou de passar comigo e minha esposa. E com nossos filhos. Sempre. Sempre passava lá em casa. A minha irmã nesse ano fez uma área lá. E nós fomos para lá. Mas esse foi o melhor Natal que nós passamos lá com eles. Nós nunca deixou de passar o Natal, o Ano Novo sem orar. Eu sempre orei. E eles até acostumaram, né? Mas dando meia-noite, você não vai orar, cunhado? Você não vai orar? Você não vai orar, cunhado? Agora chega em mim, pastor, você não vai orar? Hã? Está na hora de orar, vamos orar. Só que nesse ano nós fizemos melhor. Eu abri a Bíblia. Eu li o versículo e falei da Bíblia para eles. A maioria deles foram na consagração de mim e da minha esposa. Eles ficaram maravilhados. Nunca tinha ido na igreja. Eu creio que Deus preparou essa consagração na hora certa. Na hora certa. Porque Deus honrou eu e minha esposa através da vida do pastor James e da pastora Fabiana. Nós fomos honrados, separados. A festa só foi para mim e para minha esposa. Minha família toda estava lá. Toda estava lá. Para mim foi uma honra. Porque nós sempre tentamos dar certinho. Nunca demos mau testemunho para eles. E eles foram tudo lá. Depois daquele dia mudou tudo na vida de cada um deles. Até do meu filho que está ali. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida dele. Foi diferente de tudo nesse Natal. Como eu estava falando, foi diferente.
Eu li a Bíblia, abri a Bíblia, eu li a passagem, expliquei sobre o Natal. E depois fizemos diferente. Nós cantamos parabéns para Jesus. Todos eles cantaram. Falei para ele, quando nós fazemos aniversário, nós fazemos festa. Quando cada um de nós fazemos aniversário, cantamos parabéns pelo nosso aniversário. Eu falei, por que nós não podemos cantar para Deus, para Jesus? Todo mundo cantou parabéns para Jesus. E estava uma presença de Deus maravilhosa ali. Porque depois, no outro dia, ficou o dia inteiro louvando a Deus. Eu até falei para o pastor James, meu cunhado foi lá e comprou uma mesinha desse tamanho assim, ó. Comprou 3 microfones. Nós ficamos lá cantando. Eu nem precisei de falar nada para ninguém. Eles foram lá e puseram no karaokê e começaram a cantar. Chamou eu, fui lá, cantei também. Eu saí, voltei, estava lá tudo cantando lá. Todo mundo queria cantar. A música da Aline Barros, do Lázaro, da Ludmila. Por quê? Porque nós damos bom testemunho, nós tentamos fazer as coisas certas, nós buscamos a palavra de Deus. Nós tentamos fazer a coisa certa. Não adianta nada nós escutarmos a palavra e não praticarmos. Não adianta nada a gente ouvir a palavra, só ouvinte, e não praticarmos. Como que nós vamos ganhar as pessoas, nossa família, as pessoas que estão lá fora, se nós escutarmos a palavra e não praticar? As pessoas estão de olho em nós. Se nós estamos andando na palavra ou não. Essa pessoa está de olho em nós para julgar a gente. Assim como fazia com Jesus. Jesus andava, eles ficavam olhando ele para ver se ele ia fazer alguma coisa errada para julgar ele. Assim somos nós também. Quando nós caminhamos na palavra de Deus, caminhamos com Deus, com Jesus, as pessoas ficam de olho em nós para querer julgar. Por isso que nós temos que andar na palavra. Nós temos que fazer diferença. Nós temos que fazer diferença. Não ser apenas ouvinte, mas praticante. Dar bom testemunho. E muitas das vezes a pessoa está dentro da igreja e continua escrava do pecado. Está servindo a Deus, mas está escravo do pecado, do passado. Lá em João 1, do 1 ao 2, fala sobre o verbo. Eu não vou ler não. É João 1, do 1 ao 2. Fala sobre o verbo. O verbo se fez carne, né? Habitou entre nós. Então a palavra, a palavra é Deus, a palavra é Jesus. A palavra tem que ser tudo na nossa vida. Amém? Abra em Tiago,
É o último versículo para a gente terminar. Tiago 1, 22 ao 25. Tiago 1, do 22 ao 25. Posso ler? Tornar-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É o que eu falei. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Então é o que eu falei, né? Não adianta nada a gente só ouvir a palavra, mas não praticar. A gente nunca vai ser liberto se a gente não praticar. Se a gente não buscar Deus, buscar a palavra de Deus. A maioria das experiências que eu tive foi buscando a palavra de Deus, foi orando a Deus. Então temos que ler a palavra de Deus. Temos que buscar a palavra de Deus. Temos que buscar a presença de Deus. Temos que orar. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós sejamos libertos das coisas que nos atrapalham, que nos faz pecar, que nos faz sair da presença de Deus. Amém? Você consegue cantar aquela música da Voz da Verdade? O escudo. Vamos ficar de pé, amém? O irmão vai cantar um louvor que mexe muito comigo.
Amém? Vamos dar um salve para o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. A gente já vai orar para encerrar. Eu não sei se vocês lembram que até o Gabriel indicou uma Bíblia, né? Que é a 365 dias. Irmãos, é algo que é muito falado nas igrejas a respeito da leitura da palavra, né? E de oração. E a Bíblia que o Gabriel falou é para você disciplinar, você ter uma disciplina de leitura, né? E eu vou falar de mim, né? Na verdade, eu tinha muita dificuldade de leitura. E aí eu comecei a fazer um desafio comigo mesmo de ler a Bíblia. E nisso, eu e um discípulo meu da época, das antigas, a gente começou lendo junto. E mesmo eu tendo dificuldade, eu consegui ler a Bíblia 12 vezes inteira. Amém? Por que você está falando isso? Eu estou falando que é difícil para todo mundo, mas que você consegue. Porque a base é isso. Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Irmão, você pode participar de 50 encontros tremendos, um monte de seminário de libertação, mas se você não ler a palavra e não orar, você não é liberto. Amém? Então é Bíblia e oração. É Bíblia e oração. E aí a gente vai sendo livre para adorar a Deus. Amém? Então a tua liberdade está nas suas mãos. Está mais próximo do que você imagina. E não tem ninguém que já é perfeito. Todo mundo precisa ser liberto todos os dias. Amém? Então a gente todos os dias é transformado de glória em glória. A gente só vai ser perfeito lá na glória, eu acredito. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa noite, por cada vida que está aqui, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor continue ministrando em nossos corações essa palavra, Senhor Deus. Sabemos, ó Pai, que somos cartas vivas tuas. Que somos cartas vivas de Cristo, Pai. Por isso, Senhor, continua trabalhando em nossas vidas e através das nossas vidas no coração das pessoas, ó Pai. Usa cada carta viva aqui, ó Deus, para que pessoas sejam transformadas, ó Pai, para que famílias sejam restauradas, ó Deus, começando pela nossa, papai. Pai, que a tua bênção esteja sobre cada família aqui representada, que a tua bênção esteja sobre cada casa aqui representada. Peço, ó Deus, Senhor, guarda a volta para a casa de cada um que está aqui, papai. Cubra eles com teu sangue, Deus. Que a tua bênção, Pai, que a tua bênção esteja sobre a vida deles e sobre a casa deles, Pai. Pai, eu declaro aqui, quando eles chegarem em casa, Senhor Deus, que esta unção, Pai, que este óleo que foi derramado aqui essa noite sobre as nossas vidas, ó Pai, que ele venha impregnar a nossa casa quando entrarmos, Pai, no nome de Jesus. Eu creio no teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe a todos. Sábado às 19 horas, o nosso último culto do ano. Amém? Dá um abraço em pelo menos 5 pessoas antes de ir embora.